E vem conferir a crítica do filme Invocação do Mal 4, O Último Ritual. E acabou de chegar nos cinemas o filme Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Filme esse que promete marcar a despedida de Lorraine e Ed Warren dessa franquia. Com isso, nós também nos despedimos dos ótimos Patrick Wilson e também Vera Farmiga. Esse é aquele filme que ele vem para terminar, mas ele não termina, porque ele deixa gancho para possíveis continuações, caso queiram continuar, e vão continuar. Afinal, Atividade para Invocação do Mal, ele é a franquia de cinema de terror, uma das mais lucrativas nos últimos quase 15 anos. Então provavelmente eles vão continuar. O que eu saí desse filme pensando é: por que o James Wan, que é o criador desse universo, ele tem essa tendência no cinema de chegar, revolucionar o gênero e deixar para o estúdio destruir a sua franquia? Porque lá no começo dos anos 2000, James Wan revolucionou o cinema de terror quando ele entregou pra gente Jogos Mortais, um filme inteligente, um filme diferente e com um final completamente chocante para quem nunca viu, e na época surpreendeu a todos. Mas ele entregou o primeiro filme, depois ele saiu da franquia, deixou a franquia na mão do estúdio, e eles entregaram mais 9 filmes depois daquele, porque sim, Jogos Mortais já está no seu 10º filme. Depois do primeiro, você consegue encontrar alguns filmes medianos e vários filmes muito abaixo da média. Então, praticamente a franquia foi desgastada até praticamente hoje em dia não ter mais filmes sobre Jogos Mortais. O mesmo vale para a franquia Sobrenatural, onde ele fez o primeiro e o segundo filme e depois ele deixou na mão do estúdio. E depois saíram mais 3 filmes. E nenhum é tão bom assim, nenhum acaba funcionando muito bem. E agora a gente chega em Invocação do Mal, que aconteceu a mesma coisa. Invocação do Mal, ele dirigiu o primeiro filme em 2013, e quando esse filme lançou, ele foi revolucionário para o cinema de terror, porque ele foi um filme que pegava mecânicas já conhecidas do gênero, e ele, como diretor, conseguia brincar de uma forma diferente, atualizando o gênero, mostrando muito a sua qualidade como diretor como um todo. O filme foi tão surpreendente, ele foi tão assustador para a época, e mais do que isso, ele foi tão revolucionário para aquele período, que óbvio que o estúdio queria fazer mais. E aí eles começaram a fazer a franquia Annabelle, com 3 filmes, onde o James Wan não está envolvido em nenhum deles, e nenhum funciona muito bem. Onde ele fez os 2 filmes da Freira, que também não são bons. Ele fez A Maldição de Corona, que não é bom. E aí ele voltou para fazer Invocação do Mal 2, no meio de toda essa bagunça que era esse universo. E ele acertou mais uma vez. Invocação do Mal 2 é maravilhoso. Ele é um filme incrível de terror. Apresenta toda a filmografia do James Wan lá, que seria apresentar monstros interessantíssimos, um terror criativo, e apesar de eu não ser muito fã do final do filme Invocação do Mal 2, eu admito que ele é um filmaço de terror, ainda mais quando você vê os bastidores e vê como esse diretor trabalha em cena. Mas adivinha? Mesmo assim, ele resolveu largar a franquia. E aí, Invocação do Mal 3 e 4 não foram dirigidos por ele. E adivinha? São os filmes mais fracos da franquia original, da parte original, porque o resto é filmes de spin-offs que também são ruins, mas não envolve esse universo. Os 4 filmes, 2 são excelentes, maravilhosos, e 2 são fracos, o 3 e o 4, o que ele não se envolve. Por que James Wan gosta de criar franquias e deixar para o estúdio? Algo que tem que ser estudado. Afinal, Invocação do Mal, se não tivesse mais tantos filmes, hoje seria considerado, não teria o mesmo lucro, mas seria talvez um clássico jovem do cinema. Com uma franquia tão arranhada, até os filmes melhores também são arranhados. E por que eu falo tudo isso? Porque o 4º filme, O Último Ritual, ele é um filme bem fraco. Ele não é um filme horroroso, mas ele é um filme de mediano para baixo. E isso acontece pela forma como o diretor que escolheram para fazer esse filme, que é o mesmo do 3º filme, ele não consegue tirar nada dessa franquia como um todo. Você vê que ele tenta copiar o estilo do James Wan e trazer algumas leituras originais que tem na filmografia dele que não funcionam muito bem. Então ele tenta repetir a parte de estrutura de roteiro do James Wan, que seria o quê? Na Invocação do Mal. Ele apresenta os Warren, como eles estão naquele momento da história, eles apresentam uma nova família, e aí vai desenvolver pra gente ir conhecendo e criando um laço com eles, mostra que existe um demônio, e eles acabam se juntando às histórias dos Warren com essa família para resolver esse problema. A parte boa desse filme envolve a família Warren,
Porque o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, eles têm uma excelente química. Eles são excelentes juntos. Claro, individualmente eles também funcionam. E eles funcionam porque eles são excelentes atores. E isso acaba fazendo com que sempre que eles estão juntos, sempre que eles têm uma dinâmica, você como público acaba abraçando aquela química, gostando deles junto. Até quando um quase sacrifica pela outra, como em todo filme, você entende aquela química e você sente aquilo. E eles acabam fazendo com que você queira participar daquela aventura, com que você queira participar daquela jornada e descubra o que está acontecendo. Ou algo que o roteiro não consegue fazer. Se essa Invocação do Mal fosse o primeiro filme da franquia, eu não ia me importar com nenhum deles e o filme seria um fracasso. Já que eu me importo, pelo menos a história em si, eu tenho mais vontade de saber. O mesmo vale para a personagem da Judy, que não é a melhor personagem do filme. Eu acho que a história dela cria incoerências com a franquia como um todo, mas é uma personagem que a gente acompanha desde o primeiro filme, quando ela era bebê, no segundo filme quando ela já é uma adolescente, e nos Annabelles que ela vai participando. Então a gente já conhece a Judy, a gente já tem uma ligação com essa personagem. O que acaba acontecendo é isso. O filme foca no que já deu certo para tentar funcionar. Infelizmente não funciona. O filme funciona por causa deles, mas o resto não funciona tão bem. Outra coisa que o filme acaba fazendo seria demorar muito para engrenar. O filme ele fica praticamente 1h30 e esse filme tem 2h20 para você acabar tentando conhecer mais de uma família e outra. Só que demora muito para os Warren e a família Smith, se eu não me engano, se encontrarem. Quando eles se encontram, você vai ver que não sentiu nada por eles. Porque uma parte do filme parece que é uma grande aventura dos Warren. A gente vê como é que eles estão na atualidade, a gente vê como é que as pessoas não se ligam mais para fantasmas, como eles já viraram meio que uma piada na indústria. Enquanto isso, tem o terror da nova família. As Warren a gente gosta por causa deles, mas também é uma sequência que demora muito para engrenar. Demora muito pra gente querer saber mais sobre aquilo. Parece que você tá vendo um filme normal, que tem uns espíritos ali. Não um filme de terror como é bem construído. Quando a gente vai pra família, você tem mais do terror, mas aí começam os outros problemas do filme. Primeiro, a família. A família tem muitos integrantes. E não que isso seja um problema, até porque o filme é baseado em fatos reais, então você não pode tirar ou não um membro da família ali. Mas quando você pensa no filme como um todo, você vê que você tem 2 filhas que são interessantes. O resto da família é muito genérico. É uma família que você não consegue criar uma ligação. E aí é que o James Wan faz muita falta. O James Wan, ele consegue fazer com que você se importe com a família. Porque essa crítica que eu fiz agora não serve para o primeiro filme. O primeiro filme também tem um pai, uma mãe, vários filhas no caso, e você consegue se interessar e se preocupar com elas. Por que aqui você não se preocupa? Porque o roteirista não é bom, porque o diretor não consegue tirar o máximo que os personagens têm que te entregar em tela. Então você, como público, não se importa com eles. De novo, 2 filhas são interessantes, mas até elas, ao longo do filme, vão perdendo tanto espaço que você meio que vai esquecendo eles. E quando vai chegando pro ato final, que é quando os Warren se encontram com a família e vamos resolver esse caso, a família nem precisava estar lá. Tanto que é tão visível isso, que a família sai da casa no final do filme e fica só os Warren, para mostrar como o roteirista e o diretor não souberam utilizar aquela família como deveria ser utilizado. Então a partir daí você não tem esse elemento a mais, esse elemento emocional e familiar que o Invocação do Mal 1 e 2 tem e que funciona perfeitamente bem. E por causa disso, eu acho que o filme acaba fracassando muito nessa parte. Uma parte demora muito para se desenvolver, que é os Warren, e o outro lado não se desenvolve o momento suficiente. Então você não sente tudo aquilo. Até o personagem novo, que é o Tony, que é o namorado da Judy, você acaba não se importando com ele, que é um personagem completamente sem sal pra mim. A ideia dele é legal, de como ele aceita ela como ela é. Como o filme desenvolve, também não é tão bom. E o mesmo vale para os monstros aqui. Quando você pensa nesse filme, e você pensa, qual é o dos fantasmas, monstros mais marcantes desse filme? Eu te respondo, Annabelle. A Annabelle é o fantasma principal desse filme? Não, ela tá no filme. Ela aparece bastante, inclusive. Só que ela não deveria ser o fantasma mais marcante. Só que os outros que apareceram não tem marca nenhuma. E o demônio principal também não é tão marcante. A mensagem de mãe e filha funciona. No final ela até vai muito bem. Só que o fantasma em si não funciona. Vindo de uma franquia que criou o Homem Torto, a Annabelle, a Freira, você sempre espera mais. Mas adivinha só, essas criaturas que eu mencionei são criaturas que existem por causa do James Wan. O terceiro filme tem uma criatura nova, você lembra quem é? Eu sinceramente não lembro. O quarto filme vai ser a mesma coisa, pessoas genéricas. A maquiagem nem tá ruim, mas a maquiagem, o visual em si, nem é tão ruim. Mas quando você pensa, completamente genéricos. Mas muita gente pode falar o seguinte,
Olha, eu vou no cinema de Invocação do Mal, não me preocupando com os Warren, não me preocupando se a história ou a família tá boa ou não. Eu vou pra ver o terror. E muita gente pensa assim, eu vou num filme de terror pra tomar susto. E tudo bem, respeito sua opinião. Agora o grande lance é, o terror também não funciona aqui. O diretor, em alguns momentos, ele consegue trazer alguns elementos de terror que funcionam. Ou refazendo o que o James Wan já fez em outros filmes, ou conseguindo construir uma cena ou outra. Uma envolvendo uma igreja, por exemplo, eu acho excelente. Uma envolvendo a Lorraine, uma sala vermelha, funciona muito bem. Mas o resto, ele é um diretor que ele não consegue criar toda uma ambientação para chegar no jumpscare. Ele gosta muito de chegar no jumpscare barato, e isso me incomoda, porque Invocação do Mal não virou a franquia uma das franquias mais lucrativas de terror da história do cinema com jumpscare barato. Os melhores filmes da franquia se criaram com um diretor competente que criava uma ambientação para chegar no susto. Aqui isso não acontece. O susto é óbvio, previsível e barato. E isso me incomoda, porque é uma franquia que eu gosto muito. Os dois primeiros filmes eu acho excelentes, e ver um filme como esse me incomoda. Sem contar o desfecho. O desfecho do filme não é completamente ruim, mas ele deixa muito mais aberto do que concluir a jornada, que eu acho interessante. Os créditos são bonitos. Inclusive, os créditos são bonitos, a homenagem que faz pro Warren da vida real. E eu também gosto muito da introdução do filme. Eu também acho ela muito boa, como vão ligando aquilo com o filme. O filme tem coisas boas, você consegue se divertir. Acho que ele poderia ser mais curto, eu acho que ele poderia ser mais ágil no começo, ligando logo os Warren com a família principal. Assim a gente ligaria pra tudo. Esse diretor foi o que fez Invocação do Mal 3. Ele fracassou lá, e ele fracassa aqui mais uma vez, o que pra mim é o filme mais fraco dessa franquia até agora. Te ganha com a trilha sonora, que volta com batidas clássicas, te ganha em alguns momentos quando mostra os artefatos, ou volta com personagens dos outros filmes, como a Annabelle. A relação do Patrick Stewart com a Vera Farmiga salva muito do filme, mas o filme tem que ser muito mais do que isso. E a família nova não funciona, o filme é muito enrolado para poder se desenvolver. Eu digo mais do que isso, a parte do terror não funciona. E por isso que eu fecho Invocação do Mal 4, o último ritual, com uma nota 4 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Invocação do Mal 4, o último ritual? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.